enquanto nós louvávamos aqui, a gente começa a se colocar diante dessa presença que é o louvor. E enquanto nós louvamos, eu tenho convicção de que Deus, Ele se alegra em ver que o nosso coração está sendo engrandecido, que o nosso coração está reconhecendo a grandeza dEle. Quando nós cantamos aqui, grande é o Senhor e muito digno de toda a honra, de toda a glória. É o Senhor que tem estado conosco, é Ele que tem nos cuidado, é Ele que tem nos enviado, é Ele que tem nos protegido. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor, Ele permitiu que estivéssemos aqui. Tantas coisas acontecem na nossa vida, talvez no teu levantar hoje. O Senhor te poupou, o Senhor te cuidou de tantas situações que poderiam ter acontecido. E nós não tomamos conta disso. Nós não percebemos, nós achamos que quando nós falamos de milagre, os milagres eles são apenas aquilo que é muito grande, aquilo que é muito visível. Mas a nossa vida é um milagre diário. O fato de nós estarmos aqui hoje é um milagre diário. O dia que o Senhor preparou hoje foi um milagre que Ele nos deu. Talvez enquanto você lá na sua casa cortava um alimento para preparar o almoço, depois enquanto você lavava a louça, enquanto você foi para o seu banho, poderia ter acontecido um tipo de acidente, você poderia ter se cortado, se machucado, ter caído no banheiro. E às vezes nós não percebemos que o milagre está nas pequenas coisas. Que o céu, ele nos direciona a olhar para as pequenas coisas. Para aquilo que são detalhes do nosso dia a dia. Para aquilo que muitas vezes não é aparência, não é notável, não é visível. Mas o Senhor, Ele está nos cuidando. O Senhor, Ele está nos direcionando, Ele está nos protegendo. Ele está guardando o nosso coração. E quando nós louvamos o Senhor, quando nós dizemos a Ele, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o aplauso. Eu sei que a Mari pediu para que aplaudisse como uma honra, eu entendo isso e recebo de todo o coração, mas os nossos aplausos precisam ser para aquele que um dia nos chamou. É Ele que merece toda a honra, toda a adoração, todo o aplauso. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos aqui na igreja e nós temos dificuldade de aplaudir o Senhor, de gritar. Nós temos dificuldade de nos alegrarmos, de sermos contagiados pela doce presença. E durante esse período de jogos da Copa, a gente vai vendo nos stories ali de pessoas postando que quando faz um gol grita, vibra, comemora, se fantasia, se prepara para aquilo, mas quando é para Jesus, nós temos muitas vezes nos privado, com vergonha daquilo que Deus Ele tem nos desprendido, daquilo que Deus muitas vezes Ele tem nos colocado como oportunidade. Quando nós estamos, não apenas aqui na igreja, mas quando você está na sua casa, celebre o nome do Senhor, comemore o nome do Senhor, vibre com toda a intensidade do teu coração o nome do Senhor. O seu time de futebol não é maior, não é melhor do que Jesus na tua vida. E às vezes nós somos tão distraídos por essas coisas. Nós somos levados a uma visão, a uma distração que tem nos impedido de viver, de comemorar, de celebrar aquilo que o céu está nos dando como oportunidade. Quando eu falo aqui que hoje Deus permitiu que nós estivéssemos aqui pelo fato de eu e você estar aqui, é um milagre, é motivo de nós gritar, de nós celebrar e nós dizer glória a Deus. Grande é o Senhor na minha vida, louvado seja o nome do Senhor na minha vida, porque é Ele, é para Ele. E quando eu fui chamada então para trazer a palavra no dia de hoje, eu comecei a orar, eu comecei a pedir para o Senhor o que Deus queria entregar
para nós hoje, eu falo nós porque é para mim e para você, não é apenas para ti. O que Deus tem para entregar, o que o Jesus tem para revelar, o que o Espírito Santo tem para ministrar na minha vida e na tua vida. E durante a nossa caminhada, os nossos dias, a gente vai conversando com muitas pessoas, com situações que vão chegando diante de nós. E numa conversa dessas, esses dias, uma pessoa falou para mim assim: pastora, parece que nós precisamos viver um avivamento na igreja. Parece que a igreja hoje, eu não estou falando do Ministério Cefas, a igreja, eu e você. Igreja somos nós. Cada um de nós é uma igreja, é um corpo de Cristo. E ela falava assim: nós, igreja, nós precisamos nos mover para viver um avivamento. Como que é, como que está, como que uma vez acontecia, as coisas eram, parece que tão palpável diante do avivamento. E aquilo, sabe, foi como se fosse um virar de chave no meu espírito. Foi como se fosse uma revelação de algo que Deus estava querendo me entregar naquele dia. E eu estou lendo um livro que fala o avivamento do odre novo. E parece que veio ao encontro. Sabe quando o Espírito Santo ele prepara situações para que você vai juntando as coisas? Às vezes você pensa assim que Deus precisa falar contigo num tom audível como eu estou falando aqui. Mas às vezes Deus ele usa situações assim, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para poder trazer uma revelação ao nosso espírito. E quando aquela pessoa falou para mim sobre isso, sobre o avivamento, e eu comecei a reler, eu já tinha lido esse livro, eu comecei a reler sobre o avivamento do odre novo. E ali Deus começou a ministrar o meu coração novamente. Ali Deus começou a trazer a revelação no meu espírito novamente. E eu comecei a pensar exatamente sobre isso, sobre o avivamento. Talvez muito se fala sobre avivamento, muito se tem buscado por avivamento, muito tem se desejado por avivamento. Mas o que é um avivamento? O que é o avivamento da igreja? O que é o avivamento nos corações das pessoas? O avivamento, ele é a manifestação do Espírito Santo. É o despertar da fé. É um arrependimento. E é a busca pela santidade. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando exatamente sobre isso. Sobre a manifestação do Espírito Santo. Sobre a busca pelo arrependimento. Sobre o despertar da nossa fé. Sobre o desejo de despertar da nossa fé. E então, quando a gente começa a olhar ou a falar ou a buscar por esse avivamento, às vezes a gente pensa assim: mas aonde que está esse avivamento? Como que eu busco por um avivamento? Aonde eu encontro o avivamento? Quando que começa esse avivamento? Eu quero dizer para você que o avivamento ele já começou. O avivamento ele já se faz presente. O avivamento ele já está na minha vida e na sua vida também. E hoje Deus ele nos permitiu estarmos aqui para dividir a nossa vida em dois tempos. Talvez o tempo em que nós vivíamos sem presenciar ou sem experimentar esse avivamento. E a partir de hoje, talvez Deus tenha preparado, assim como na minha vida, para a tua vida também. Um tempo de experimentarmos daquilo que Ele tem como um avivamento para o nosso espírito. E esse avivamento, ele vem de uma busca. Ele vem de uma palavra. Ele vem de uma direção.
Mas essa direção, ela não cabe a mim e a você. Mas a direção é do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos direciona, o Espírito Santo é aquele que vai trazer o convencimento. O Espírito Santo é aquele que vai trazer a direção. O Espírito Santo é aquele que vai nos dar o apontamento para onde nós temos que caminhar, para aquilo que nós vamos buscar. E é isso que Deus ele vem para revelar para nós no dia de hoje. Por isso que não é por um acaso que nós estamos aqui, porque nós não cremos no acaso. Nós cremos no propósito. Nós acreditamos no propósito de Deus. Nós podemos entregar o nosso coração e afirmar a Deus que nós caminhamos no propósito dEle. E a nossa vinda para este lugar é porque existe um propósito preparado pelo Senhor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus. Livro de Mateus, o capítulo 9. Se você puder abrir a sua Bíblia. Mateus 9, o versículo é o 14. Amém? Então diz assim: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Amém? Aqui nós vemos um novo apontamento de Deus. Uma nova direção que o Senhor lhe tem dado para nós hoje. E qual é a direção que hoje Deus ele está nos entregando? É uma mudança da nossa mentalidade. Uma nova mentalidade. Um novo tempo sobre aquilo que talvez até aqui nós construímos, até aqui talvez nós vivemos, até aqui talvez nós imaginávamos que fosse a coisa certa, ou a coisa certa para esse tempo. E a primeira coisa que nós nos deparamos com esse texto é que os discípulos de João Batista e os fariseus estavam dizendo para Jesus: todos os rituais necessários, tudo aquilo que nós podíamos cumprir como ordem, como ritual, nós estamos fazendo. E eles dizem para Jesus: e por que que os teus discípulos não fazem? Por que que os teus discípulos não fazem tudo aquilo que nós aprendemos até aqui? Imagina só a situação, a cena. Os discípulos de João Batista chegando diante de Jesus e dizendo para Jesus assim: olha Jesus, nós temos jejuado, nós e os fariseus estamos jejuando. E por que que os teus discípulos não têm feito isso? Nós somos cumpridores da lei, nós somos obedientes, nós somos rigorosos, nós estamos cumprindo com todo o ritual. E por que que os teus discípulos não estão fazendo isso? Eles estavam naquele momento confrontando Jesus diante daquilo que Jesus estava ensinando ou estava vivendo junto com os seus discípulos. E naquele momento Jesus responde para eles: porque vocês ainda não entenderam, o que vocês têm buscado a vida inteira já chegou. Vocês estão diante daquilo que buscaram, se comportando como se o novo ainda não tivesse chegado. Jesus estava dizendo para aqueles homens, ele estava dizendo assim para ele: olha,
vocês continuam buscando, vocês continuam fazendo um ritual em busca do Messias, em busca do Salvador. Enquanto que o Jesus, eu estou diante de vocês e vocês não têm aproveitado. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós estamos com a nossa mente, os nossos comportamentos exatamente assim. Nós estamos tendo alguns tipos de atitude que nos mostram ou que nos apontam para coisas que já aconteceram na nossa vida. Nós estamos buscando por algo que já está presente na nossa vida. E a nossa mente, a nossa busca, a nossa religiosidade muitas vezes tem nos impedido de viver aquilo que Deus ele já tem nos entregue. Nós estamos buscando por coisas que já aconteceram para nós. Esses discípulos de João Batista, esses fariseus, eles estavam buscando, eles estavam tendo comportamentos de coisas que estavam diante deles e eles não enxergavam. Porque eles estavam presos às coisas que já haviam passado. Eles estavam presos a rituais. Eles estavam presos a comportamentos. E deixando de desfrutar aquilo de novo que Jesus estava ali. Que Jesus estava querendo passar para eles. E esse tipo de pessoa religiosa, ela faz exatamente isso. Ela começa a comparar. Ela começa a mostrar aquilo que o outro está fazendo para querer justificar um tipo de comportamento que ela está tendo. Era exatamente isso que eles estavam apresentando. Eles estavam comparando uma atitude que eles estavam tendo diante daquilo que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Então, quando nós não compreendemos no nosso espírito que existe uma divisão do avivamento do antes para o agora, nós continuamos buscando por algo que já está disponível para nós. Nós ficamos caminhando, nós ficamos sendo distraídos por aquilo que já está sendo apresentado para nós. E era exatamente isso que Jesus ele estava fazendo. Vocês estão diante daquilo que vocês têm buscado, mas o comportamento de vocês continua no antigo, nas coisas que já passaram, nas coisas que vocês já viveram. O novo de Deus, ele não vai chegar. O novo de Deus, ele já chegou. Não fique buscando por algo novo de Deus. Não fique buscando por aquilo que Deus já tem te entregue. Não fique buscando por aquilo que Deus já te confiou. Por aquilo que Deus já te entregou. Já está diante de nós. Mas talvez a nossa mentalidade ainda está nas coisas do passado. E nós começamos a nos comportar como pessoas que talvez ainda não receberam, que não compreenderam o que Deus já tem disponibilizado. Jesus está querendo dizer para nós hoje: se você não entende o que está diante de você, você continuará clamando por aquilo que já chegou. Jesus está diante de nós hoje. E se nós não compreendermos, se nós não tivermos a sensibilidade de reconhecer quem Jesus é na nossa vida, nós vamos continuar buscando e clamando por aquele que já está entre nós. Por aquele que já se apresentou para nós. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar implorando por algo que Deus já tem nos entregue, porque nos falta atualizar a nossa mente, atualizar a nossa vida diante daquilo que Deus tem nos confiado. E quando fala sobre a atualização da nossa mente, eu me lembrei que alguns dias atrás, não foi essa semana, eu acho, eu precisava receber um e-mail
E quando eu abri minha caixinha de e-mail, sabe o que estava escrito lá? Memória cheia. Não tem mais espaço. Eu precisava adquirir espaço. E para que eu adquirisse espaço, sabe o que eu precisava fazer? Apagar tudo. O nosso celular, de vez em quando, ele vem exatamente essa mensagem. Memória cheia. Precisa passar por uma atualização. Se você não esvaziar, se você não limpar a tua memória, você não vai conseguir abrir espaço para algo novo, para uma atualização nova que está para chegar. E é assim que Jesus ele faz a nossa vida. É assim que Deus ele trata comigo e com você hoje. Ele está dizendo para mim e para ti hoje, olha, eu tenho algo para entregar para você. Eu tenho coisas novas disponíveis para ti. Mas eu preciso que você limpe a tua memória. Porque ela está cheia, ela está carregada. E por ela estar assim, o novo não vai conseguir fazer parte de ti. Era isso que Jesus estava falando. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos de João, para aqueles fariseus. Jesus estava dizendo, olha, vocês estão com a memória tão cheia, que a atualização já está aqui, vocês não estão reconhecendo. Eu sou a atualização e vocês não estão reconhecendo porque vocês estão cheios. Cheios de rituais, cheios de costumes, cheios de achismo, cheio de ignorância, cheio de coisas que talvez você aprendeu lá atrás e você quer fazer caber no dia de hoje e não tem mais jeito. Precisa atualizar. Nós precisamos permitir sermos limpos. Nós precisamos permitir ser renovados. E é por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para fazer de nós vivermos a partir daqui em 2 tempos. O tempo em que nós não sabíamos e o tempo que nós passamos a saber. Que eu preciso me renovar, que eu preciso me atualizar, que eu preciso limpar, eu preciso jogar para a lixeira muitas coisas que estão ocupando o meu espaço. Que estão impedindo eu de enxergar quem Jesus é. Ele está diante de mim. E eu não estou conseguindo reconhecê-lo. Porque tem um acúmulo de coisas. Um acúmulo de informações. É tanta coisa, irmãos, que vai chegando. Que vai nos tirando, vai nos distraindo. E a distração nos impede de enxergar a verdadeira essência. De quem é Jesus na nossa vida. De quem Deus é na nossa vida. Às vezes nós temos falado tanto de Cristo, nós temos falado tanto, mencionado. Mas será que de fato nós temos vivido isso? Será que de fato nós temos sido testemunhos realmente verdadeiros daquilo que nós temos dito? Daquilo que nós temos expressado? Será que muitas vezes nós não temos falado de coisas, mas quando nós se aproximamos ou estamos diante de pessoas que têm falado, nós percebemos, olha, está só falando porque a memória está cheia. Tem muita coisa antiga. Tem muita coisa do passado que está deixando de fazer com que a atualização chegue. E aqui quando Jesus diz, olha, eu não posso derramar um vinho novo em um odre velho. Eu não posso derramar o avivamento na tua vida, na minha vida, se eu sou um odre velho, se a minha mente é velha, se o meu comportamento é velho. Jesus está dizendo assim, eu tenho algo disponível para você. Eu tenho a revelação do céu para entregar para você. Mas eu não posso derramar, eu não posso te confiar, porque você ainda não se atualizou. E Jesus estava dizendo exatamente isso. Ele estava dizendo, olha, eu tenho vinho novo.
Eu tenho um vinho novo. Eu tenho para derramar sobre você. Mas eu não posso derramar se o odre também não for novo. E o que é um odre? Vocês já ouviram falar de odre? Odre era o recipiente em que eles carregavam o vinho ou um líquido, algo que era preparado, era formado. E eu fui pesquisar sobre isso. E diz assim: odre é um recipiente com uma abertura para armazenar líquidos feitos de pele de animal. E geralmente, o animal usado para o odre era ovelhas. Quando eu li isso, foi como se fosse uma flecha no meu coração. Porque o odre representa eu e você, irmãos. A ovelha de Jesus somos eu e você. E nós, para sermos ovelhas de Cristo, um bom recipiente, nós precisamos ser boas ovelhas. E dizia lá que, a maioria dos odres, eles eram construídos por pele de ovelhas e cabras. E diz assim: o tempo para se fazer um odre, ele variava de 3 a 7 dias, porque o processo era manual. Eu e você somos odres. O processo de Deus na nossa vida é manual. Nós não fomos criados numa linha de produção. Deus fez eu e você único. Deus nos formou. Deus está nos formando. Deus está nos capacitando. Nós não viemos numa linha de produção. E o odre, ele demorava de 3 a 7 dias. Porque ele era feito como um trabalho manual. E a preparação era de longos dias. Porque precisava esperar o odre secar e curar. Será que o Espírito Santo fala com nós hoje? O odre precisava secar. E ele precisava passar pela cura. Aquela pele, aquele couro, ele precisava ser curado também. E diz mais: quando eles começavam a manusear, aquela pele, ela era limpa por água, para remoção das impurezas. A pele era limpa por água. E por ser limpa por água, tem um louvor que diz: por onde o rio passar, tudo vai transformar. Quero beber do teu rio, Senhor. E é isso que Jesus ele está nos ensinando hoje. Esse odre, ele era um trabalho manual. Ele tinha um processo de tempo de cura. Ele era limpo nas águas. Ele passava por essa limpeza. As aberturas eram costuradas. Internamente, aplicava-se um selante como cera de abelha, para que ele ficasse completamente selado. O odre era colocado sobre a fumaça e sobre muito calor, para resistir, para criar resistência. Lembre-se que esse odre é eu e você. Deus, ele começa a nos formar. Deus, ele começa a nos preparar de uma forma única, de um jeito, num manual, com as digitais dele sobre nós. Nós vamos passar por um processo de cura. Nós vamos passar por um processo de limpeza. E depois nós somos colocados em um lugar onde nós receberemos muito calor.
muito calor, muito fogo, muita pressão, muita fumaça. A fumaça, sabe, quando eu comecei a ler isso, a fumaça representa parece que uma visão turva. E é exatamente assim, às vezes nós pensamos: para onde que eu estou indo? Será que está certo isso? Será que não está? Porque eu estou passando por uma pressão, um fogo que está me fazendo resistir a momentos tão difíceis. E diz ali que o odre então ele era colocado sobre o calor para criar resistência. E depois que ele criava resistência, sabe o que era colocado dentro do odre? Sementes, para que ele criasse um formato. Eu e você somos o odre. Quando nós passamos por situações na nossa vida, quando nós passamos pelo calor, quando nós passamos pela fumaça, quando nós passamos pelos dias difíceis, quando nós achamos que não tem mais jeito, vem uma palavra no nosso espírito. É depositado sobre nós sementes, para que nós possamos voltar, para que nós criamos um formato daquilo que Jesus está esperando. Nós somos o odre de Deus. Deus nos criou para isso. Deus nos chamou para isso. E depois desse odre pronto, aí então era colocado o vinho. E esse vinho era colocado dentro do odre, ainda sem fermentar. E era dentro do odre que acontecia o processo de fermentação, para chegar ao ponto perfeito. Sabe por quê? Porque o odre ele tinha um formato. E quando o vinho era derramado nele, ele ia, no processo de fermentação, ele ia inflando. Ele ia crescendo, ele ia tomando uma proporção. E quando ele tomava essa proporção, era sinal de que o vinho estava pronto. Ele chegava no seu ponto máximo. Ele chegava ali naquilo que demonstrava que estava no estágio perfeito. E então esse vinho, esse odre, quando ele chega nesse processo, o que vai fazer com que o vinho permaneça ali é a quantidade, a flexibilidade que o odre tem para ele poder expandir. E o odre ele tem um limite de expansão. Não dá para aquele odre que recebeu o vinho novo logo em seguida colocar vinho novamente, porque o limite dele já aconteceu. Imagina que aquele odre, ele era um recipiente, então, algo preparado de pele de animal. Ele tinha um tamanho, e quando colocava o vinho sem fermentação, ele, com o processo de fermentação, ele ia expandindo, e ele talvez dobrasse de tamanho. Era a flexibilidade que aquele material tinha. E depois que era removido aquele vinho, se colocasse vinho sem ser fermentado ali, não ia ter capacidade, porque aquilo que podia ser expandido já havia acontecido. Aquele odre não suportaria mais. Ele não daria mais conta de receber. Mas esse processo de expansão, irmãos, sabe o que representa para nós hoje? Que tudo que Deus tem depositado na minha vida e na tua vida vai servir para que a gente possa servir a outros. Tudo aquilo que Deus tem depositado sobre o nosso coração, sobre a nossa caminhada, sobre as nossas experiências, não fica parado em nós. Deus tem nos entregue, Deus tem nos expandido para que a gente possa depositar sobre a vida de outros. Para que a gente possa compartilhar sobre a vida de outros. E sabe o que esse vinho representa?
O vinho na Bíblia, ele representa a alegria. Vinho na Bíblia, ele representa a bênção divina. E o vinho na Bíblia, ele era associado a festas e celebrações. Será que se hoje Jesus estivesse aqui, e eu e você como odres, como recipiente, ele dissesse para nós hoje, olha, eu tenho vinho para derramar sobre você. Eu tenho algo para derramar sobre você. Será que a nossa estrutura hoje comportaria vinho novo? Será que a nossa estrutura hoje daria conta de receber algo novo? Será que esse vinho que está sendo derramado como alegria, como celebração, será que existe capacidade, eu como odre, de receber tudo isso? Talvez nós temos achado, nós temos percebido, sim, que nós somos odres, mas nós continuamos com a nossa mentalidade lá atrás, assim como faziam os discípulos de João e os fariseus. Comparando, dizendo para Jesus, olha, nós estamos fazendo todas as coisas aqui, os teus discípulos não estão fazendo nada, porque a mentalidade não havia atualizado. E Jesus está dizendo para nós hoje, eu tenho algo novo, mas eu preciso de uma nova atualização. Eu tenho algo disponível, mas eu preciso de uma atualização. Não adianta ter vinho novo, se não tiver odres novos. Não adianta, irmãos, nós queremos buscar, correr atrás do avivamento, como eu disse antes, de coisas grandes. Já está disponível na minha vida e na tua vida todos os dias. Mas sabe o que acontece? O odre, às vezes é velho, ele não consegue mais receber porque ele está cheio. Ele já entrou numa capacidade de expansão que não tem mais nada que faça com que ele receba algo mais. Não tem mais espaço. E odres velhos e cheios não suportam processos. Odres velhos e cheios continuam no ativismo, querendo impor a lei sem viver a mudança. Essa semana eu estava num lugar e uma pessoa, ela disse para mim assim, que ela estava conversando com uma outra pessoa sobre Jesus, estava falando sobre Jesus para ela. E aí diz que essa pessoa falou assim, o que você quer me dizer sobre Paulo? Aquele que fez tudo de errado, aquele que fez todas as coisas más que poderia fazer. E aí depois Paulo vem e quer falar daquilo que Jesus havia feito na vida dele. E essa pessoa com quem ele estava conversando foi alguém que havia passado exatamente, talvez por um processo de Paulo, mas era cometido por um vício. E essa pessoa disse para ele então, se você não acredita no que Deus fez na vida de Paulo, talvez você olhe para mim e você não acredita de onde Deus me tirou. Isso é viver o odre novo, irmão. Isso é sermos odres novos. É permitir que Deus, Ele nos use como testemunho. Porque é muito fácil a gente julgar as pessoas. Olhar e comparar e condenar por coisas que já aconteceram. Mas se houve um download do céu, uma mudança, uma atualização, Deus pode começar um novo tempo. E Ele tem isso para nós hoje. Ele tem desejado isso para nós hoje. O vinho novo, ele está disponível para mim e para você hoje. Assim como quando Eliseu visita a casa daquela viúva. E ele pede para ela, o que você tem em casa? E ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. E Eliseu diz para aquela viúva, olha, vai, pegue muitas vasilhas emprestadas. Pegue vasilhas de seus vizinhos
e de seus amigos. Entre na sua casa, feche a porta e comece a derramar o pouquinho de azeite que você tem. E a Bíblia diz que ela tinha muitas vasilhas cheias de azeite. E o azeite só parou de ser derramado quando as vasilhas todas estavam cheias e não havia mais vasilha. O que Deus tem para mim e para você hoje é o vinho novo. E o desejo dele é derramar sobre nós. E quando nós ansiamos por isso, esse vinho, essa alegria, essa presença de Cristo, ela só vai ser contida quando eu e você colocarmos ali, talvez, uma condição para que aquilo acabe. O vinho está disponível, irmãos. O que precisa preparar é o odre que vai receber. É o odre que vai receber. Qual a área da sua vida hoje que está precisando de um vinho novo? Qual a área da sua vida hoje que está em necessidade de algo novo, de viver o novo, de experimentar algo que o Senhor tem depositado? Deus está despertando a igreja para um odre atualizado, porque o vinho já está disponível. Deus está despertando nós, igreja, para que sejamos um odre atualizado, porque o vinho está disponível. Que tipo de odre você tem sido no seu casamento? Que tipo de odre você tem sido na tua casa? Que tipo de odre você tem sido no teu trabalho? Que tipo de odre você tem sido nos teus relacionamentos? Que tipo de odre você tem sido na igreja e fora dela? Que tipo de odre nós temos sido? Se nós queremos o vinho novo, nós precisamos nos comportar como odres novos. Na nossa casa, no nosso casamento, na vida daqueles que Deus tem colocado perto de nós. E eu quero finalizar dizendo para você, ou perguntando para cada um de nós: o que nós fazemos então com o odre velho? O que nós fazemos com o odre velho? Joga fora? Espera por o odre novo? Elimina o odre velho? E aí, mais uma vez, presta atenção. Mais uma vez, eu fui pesquisar. E depois, se você quiser, você entra lá no Google e pesquisa. O que é feito com um recipiente de odre velho, de um odre que já foi usado? Talvez a tua condição hoje, você se olhe e diz assim: não tem mais jeito para mim. Eu sou um odre velho, eu já fui expandido, eu já vivi algo lá atrás e agora eu não consigo mais. Eu já tive as minhas experiências e agora o que eu faço? Eu já tive a minha caminhada e é assim que eu vivo, eu não consigo mais. Mas aí o que a gente vai fazer com esses odres velhos? Nós vamos jogar fora, nós vamos eliminar, nós vamos esperar só apenas pelo novo? E a pesquisa diz assim: pegue o odre velho, mergulhe na água por 3 semanas. Em seguida, passe azeite de oliva nele. Irmãos, Deus não deixa se perder nenhum odre velho. Deus não deixa se perder, ser lançado fora nem o odre velho. Ele está dizendo: olha, sabe o que você faz com esse odre velho?
Não jogue o odre fora. Não elimine ele. Não despreze ele. Sabe o que você faz? Pega ele e mergulhe ele por 3 semanas na água. O que representa a água na nossa vida, irmãos? O que representa a água na nossa vida? A água representa limpeza, purificação, renovo. E Jesus está dizendo assim para mim e para ti hoje: se talvez você tenha se achado um odre velho, alguém que não tem mais jeito, que não tem mais oportunidade, que precisa ser lançado fora, que não merece mais nada, hoje o Espírito Santo diz para ti assim: eu quero te pegar, eu vou te mergulhar por 3 semanas na água, eu vou te limpar, eu vou te purificar, e depois disso eu vou depositar sobre você o azeite, que é a unção do Espírito Santo. O odre não pode ser desperdiçado. Vai ser lançado sobre mim e sobre ti a unção do Espírito Santo. Sabe por que vai ser lançada a unção, o óleo? Para tirar todo e qualquer tipo de ressecamento. O óleo é passado para tirar todo o ressecamento. O óleo representa a unção. O óleo representa o Espírito Santo. Jesus está dizendo para nós hoje: olha, tem jeito para ti novamente. Você pode mergulhar, você pode receber uma nova unção de novo. Você pode ser útil novamente, você pode ser usado novamente. Não deixe que a tua mente seja usada pelo inimigo para te atentar, para te convencer de que você não serve mais para nada. Não! Há um novo tempo, há uma nova condição. Não tem ninguém mais interessado no nosso crescimento do que Jesus. Não tem ninguém mais interessado do que Jesus em nos ver bem, em nos ver prontos, em nos ver preparados. Mas todas as pessoas, irmãos, que tentam fazer isso sozinhas, elas param no caminho e elas desistem. O odre, ele não consegue ser mergulhado sozinho. Ele não consegue ser limpo sozinho. Ele precisa de alguém que o coloque, de alguém que vai limpando, que vai lavando, que vai tirando ali as impurezas que ainda permanecem. O odre, ele necessita da ajuda de alguém para que ele possa ser novamente utilizável. O odre, ele precisa de alguém que diga para ele: olha, existe uma capacidade do céu para derramar sobre ti uma nova unção. Se ele começar a tentar achar que ele consegue sozinho, ele vai desistir. Porque ele precisa de alguém para colocá-lo na água, mas também de alguém para ajudá-lo a sair de lá. E dizer para ele: agora você está pronto. Agora você passou pelo processo. Você vai voltar à presença. Você vai voltar a sentir o fogo. Você vai voltar a ser colocado sobre a fumaça, sobre o calor. Você vai voltar a ser um recipiente que vai servir para receber o vinho novo. Você vai começar a expandir de novo. E você vai poder alimentar aqueles que estão à sua volta. Nada que um mergulho nas águas não resolva. Sabe por que nós demoramos para viver isso, irmãos? Porque a nossa mente, a nossa capacidade, às vezes, de visualizar algo novo, ela está condicionada ao nosso passado e isso tem nos impedido. A nossa mente, ela está muitas vezes sendo entregue nas mãos do inimigo. E isso tem nos impedido de receber o novo que Deus tem
para nós, para nossa vida, para nossa caminhada. A água do Espírito te limpa e te faz expandir de novo. E o azeite vai fazer com que toda a rigidez ela seja deixada. É necessário nascermos de novo. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Não é partes, irmãos, que vai ser novas. Não é aqui vai ser novo, aqui vou continuar sendo quem eu era. Aqui eu vou fazer as coisas certas. Não, mas aqui uma mentirinha não tem problema. Eu vou fazer determinada coisa porque aqui eu percebo que está fácil. Mas de repente aqui é um pouco mais difícil, eu não vou fazer. Jesus está dizendo para nós hoje, se há alguém está em Cristo, é nova criatura, é novo odre, é novo odre. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, tudo se faz novo. Não existe partes em nós, queridos. Não existe situações em nós. Mas é tudo que precisa ser feito novo. E eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero que você faça uma reflexão sobre quem você tem sido. Que odre você tem sido. Talvez você tenha pedido sinais de Deus. Talvez você tenha pedido coisas para Deus. E você está dizendo, Senhor, mas está demorando. As coisas não estão acontecendo. O Senhor não me mostra nada. Eu não consigo visualizar nada. E hoje o Senhor está dizendo para nós, olha, eu tenho muito para derramar. Existe um vinho novo para ser derramado. Mas eu preciso que você seja transformado. Eu preciso que o odre, o recipiente, ele esteja compatível. Sabe por quê? Porque se o odre não for bom, não estiver compatível, vai desperdiçar o vinho e o odre. As duas coisas serão desperdiçadas. Vai desperdiçar o vinho que está sendo derramado e o odre, porque ele não vai suportar aquilo que Deus tem. Deus não dá pão para quem não quer pão. Deus não serve aqueles que não querem se alimentar dele. Existe uma graça do céu hoje, uma oportunidade, uma proposta do céu hoje, para que nós possamos, para que nós decidamos mudar a nossa vida, a nossa história, do antes para o agora, da velha vida para a nova vida que nós desejamos. Deus, ele tem algo para entregar. Deus, ele tem vinho para entregar. Um passado resolvido vai apontar para um futuro promissor. Existem coisas que cabe a mim e a você decidir. Existem coisas que não dependem de Deus. Depende de cada um de nós, da nossa individualidade, de receber aquilo que Deus tem. É um tempo de decisão. É um tempo de escolha. É um tempo de eu continuar sendo quem eu era, ou de realmente eu querer buscar por ser um odre novo, um recipiente novo. As pessoas verão Jesus através de nós,
quando nós decidimos ser um novo odre. Porque nesse novo odre existirá um novo vinho, uma nova alegria, novas bênçãos, celebração, festa, comemoração. É isso que o Senhor Ele tem desejado para nós. Não seja enrijecido sem flexibilidade. Sabe como que nós vemos a diferença do joio para o trigo? Quem já viu uma plantação de trigo? Acho que quase todos aqui, né? É a coisa mais linda que tem. É um espetáculo. Se um dia você tiver a oportunidade de parar para ver uma plantação de trigo num dia de vento, é um espetáculo de Deus, porque eles são levados numa leveza, e torna aquela plantação, parece uma mágica, porque eles vai indo e vai sendo levado de um por um. Mas sabe que sempre numa plantação de trigo nasce o joio junto. E o joio, ele é basicamente a cópia do trigo. Não tem muita diferença. Para quem não entende muito, não tem como discernir qual é o joio de qual é o trigo. E em meio a uma plantação grande de trigo, você consegue discernir qual é o joio, qual é o trigo, sabe quando? Nos dias de muito vento, de muita tempestade, de um tempo bem difícil. É ali que você consegue discernir qual é o joio, qual é o trigo. Porque o trigo, em meio às dificuldades, em meio aos ventos fortes, ele se dobra, ele é flexível, ele se deixa levar, enquanto o joio permanece em pé. Ele não consegue se flexibilizar para o momento que ele está passando. E Deus nos chamou para sermos trigo. Deus nos chamou para sermos flexíveis. Deus nos chamou para sermos odres que vão ser flexíveis para receber o vinho novo, para que quando houver a fermentação, essa flexibilidade nos faça expandir. E essa expansão vai fazer com que aquilo que está dentro de nós vai ficar pronto. A partir da expansão, vai ser a característica de que aquilo que foi depositado sobre nós está pronto. E aí então nós vamos poder liberar o que Deus tem confiado aos nossos corações e às nossas vidas. Nós temos então nos referido ao avivamento, quando falamos de avivamento, como vinho. Mas Deus, Ele está preparando nós como odre. Muito tem se falado de vinho e pouco de odre. Muito tem se falado no poder, mas pouco na cura da nossa alma. Muito tem se falado na unção e pouco tem se falado na transformação do caráter. Muito tem se falado em prosperar e pouco temos falado em perseverar. E eu quero concluir essa palavra dessa noite dizendo para mim e para você que existe um vinho novo sendo derramado, que existe um vinho novo sendo disponível para cada um de nós. Mas a decisão em sermos odres novos, recipientes novos para receber o que Deus tem liberado, vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada um de nós. Por isso que Jesus disse: eu não posso colocar vinho novo em odre velho, porque senão os dois serão desperdiçados. Vai se perder os dois. A estrutura não vai suportar. Mas hoje Deus permitiu que nós estivéssemos aqui para trazer uma renovação,
uma divisão do nosso tempo, de quem nós éramos para aquilo que nós queremos ser a partir de hoje, como novas pessoas, como novos odres, com uma nova unção, com uma nova alegria, com um novo renovo, sendo lavado pelas águas, sendo purificado pelas águas, sendo limpo pelas águas, mas depois também recebendo a unção do azeite que representa o Espírito Santo de Deus. Amém?